Bom dia, boa tarde, boa noite, galera. Uou! Vamos ouvir agora o nosso podcast de sociologia. O tema é religião e esse capítulo será dividido em duas partes. É o capítulo 6. O Brasil é um país de múltipla manifestação religiosa. Nós temos muitos tipos de religiões aqui e a nossa lei permite a prática de toda e qualquer forma de religião e também permite que a pessoa não tenha religião nenhuma se ela quiser. Apesar disso, o número de denúncias de intolerância religiosa aumentou 3.600% nos últimos 5 anos, né? E é uma informação que revela uma população dividida entre a convivência entre diferentes religiões e o purismo, às vezes autoritário, de uma doutrina. No pior dos cenários, há consequências dramáticas, como agressões e assassinatos cometidos por aversão a uma crença. Olha só. Nós temos como objetivo nesse capítulo a discussão das religiões e as suas relações com a cultura, a política, a sociedade, né? E com os enfoques dos 3 principais, né, pensadores clássicos da sociologia, né? O Karl Marx, o Emile Durkheim e o Max Weber, né? Porque o estudo da religião é um tema constitutivo e fundador da sociologia, né? De acordo com o sociólogo Renato Cancian. O Weber, ele denominou de desencantamento do mundo a passagem das crenças em magias para as religiões ritualizadas e institucionalizadas para em seguida chegar ao mundo moderno, racional, burocrático. Os grupos sociais, eles possuem aspectos estruturantes como símbolos, valores, organização política jurídica, entre outros, oriundos das crenças que seus povos antigos e contemporâneos desenvolveram, reproduziram e ainda produzem, né? As religiões com o mundo moderno, elas ficaram organizadas, né? Perderam aquela coisa de uma magia espontânea e passaram a representar instituições, né? As religiões, elas são compostas por um sistema de crenças e rituais, mas também constituem fatos sociais, na medida em que elas estão presentes tanto no imaginário quanto em nossas práticas cotidianas. No campo da religião, a gente ouve falar muito da relação entre o islamismo e o terrorismo, né? Mas é uma interpretação extremista do Alcorão que leva a isso, né? A ligação direta entre terrorismo e islamismo não é verdadeira, porque a maioria dos muçulmanos é pacífica. Eu já dei aula para vários muçulmanos, tenho uma aluna muçulmana atualmente, né? E eles condenam a violência do Estado Islâmico. E existem várias formas, métodos e justificativas para o terror, né? O que inclui o chamado terrorismo de Estado, praticado contra os dissidentes, países inimigos e até contra a própria população, sempre como forma de semear o medo e, por consequência, a obediência. Os historiadores, eles vão relatar práticas iguais à do Estado Islâmico nas cidades-estados da Grécia, pelos imperadores romanos, na Santa Inquisição e nas cruzadas cristãs católicas, e pelas constantes ameaças dos Estados Unidos ao eixo do mal, né? Que eles chamam aí os países que não se alinham muito com a doutrina americana. E também o que os estados totalitários praticavam, né? Exemplo, o nazismo do Hitler, da Alemanha, a Itália fascista do Mussolini, a União Soviética do Stalin, entre outros. O Weber, ele estuda, na verdade, né, essa questão da sociedade ter se burocratizado. O que é essa burocracia? É uma forma de racionalização e controle que o mundo moderno criou. É uma sociedade desencantada, né? É uma sociedade que é baseada no pensamento racional, não no pensamento espiritual, né? E a sua principal obra, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, Weber argumentou que as variações do protestantismo, sobretudo as voltadas para o ascetismo intramundano, elas funcionariam como uma espécie de motor moral favorável ao processo de racionalização das ações dos indivíduos e contribuiriam para dinamizar o capitalismo. Esse ascetismo intramundano é uma doutrina que propõe o autocontrole
e os códigos disciplinares para atingir a virtude, ou seja, uma pessoa que se controla, uma pessoa que não sai gastando. Né? O Weber ele não ignorou as diferenças entre catolicismo e protestantismo. Só que para entender o pensamento weberiano a respeito da religiosidade, dos sentidos da crença, é preciso observar que o seu foco compreensivo estava nas sociedades e práticas culturais ocidentais. Tá? Ele vai pontuar que enquanto as crenças orientais privilegiavam o ato de contemplação, e entendem o mundo como um caráter cíclico, né, e impermanente, né, que tudo acontece, vai e volta, as reencarnações, o Dharma, o Sansara, as crenças ocidentais são fundamentadas na ascese, ou seja, a pessoa que renuncia ao canto, renuncia à dança, renuncia ao descanso para ganhar dinheiro, né, autocontrole e disciplina. Né? Porque a finalidade é a salvação. Então, nas crenças ocidentais, você deixa de fazer as coisas que você quer com uma finalidade maior, que é a salvação. Tem um sociólogo alemão, o Karl Jaspers, quando ele vai explicar o Weber, ele diz que dentro dessa ética protestante haveria o elemento que liga o mundo da crença com o mundo do trabalho, o modo de observar e buscar o sinal da obtenção do estado de graça. O trabalho abnegado, intenso, que não cai nas tentações do prazer, do lucro e do sucesso. A salvação só ocorreria com a demonstração de obras exitosas. Mas o Jasper nos lembra, Jasper, J no alemão tem som de I, que jamais haveria uma certeza absoluta da glorificação por parte de Deus. O espírito capitalista do indivíduo não para até o fim. Porque o Weber ele vai observar que em algumas religiões protestantes, cristãs, ser rico, ser bem-sucedido era sinal de que Deus estava te abençoando. Da mesma forma que você não ter bens materiais era sinal de que Deus não te abençoava. Então as pessoas abriam mão de tudo, de descanso, de diversão, para quê? Para trabalhar muito, ganhar muito dinheiro, para ter a certeza de que eram abençoadas por Deus. Já o Durkheim ele dividiu o fenômeno religioso em duas partes interligadas. As crenças, elas são ideias e representações, enquanto os ritos de uma determinada crença buscavam reafirmar a ordem, né, as condutas e a organização social. São, portanto, representações coletivas. A principal antítese encontrada por Durkheim na vida religiosa é existente entre o sagrado e o profano. O sagrado é o objeto ou as entidades de culto. Eles estão longe da realidade imediata, né? Eles são transcendentes, eles estão em outro mundo. São constantemente lembrados de sua força nas cerimônias, os rituais, né? As cerimônias religiosas, que além de oferecer sentido e unidade à vida social e contribuir para dar aos indivíduos uma noção de pertencimento, né? Quando o cara está na missa, ele se sente pertencido ao mundo católico, né? Para o Durkheim, o totêmico, né, que é o sagrado, pode referir-se tanto a entidades espirituais, né, que estão transcendentes, né, fora do plano da matéria, como a uma árvore que seja sagrada, um animal que seja considerado sagrado. É a sociedade que define e transmite por meio das suas narrativas e costumes o que vai ser adorado e o entendimento daquilo que é sagrado e por que aquilo é oposto ao profano. E o que é profano? Profano são as coisas que não são sagradas, né? As coisas do cotidiano, repetitivas. Elas não podem ser misturadas pelo sagrado, porque aí tem o risco de profanar. Então tem essa separação simbólica, né? O que é sagrado é o do mundo do transcendente, do divino, do espiritual, e o profano é o comum, é o do dia a dia, né? Uma cerimônia religiosa, ela contém ritos e procedimentos que renovam aquilo que há de mais importante. A cerimônia religiosa está acima das coisas imediatas, pois no seu dia a dia os indivíduos pensam naquilo que é utilitário, ou seja, na sua subsistência, né? Então, o mais importante é sobreviver. O sagrado está presente no dia a dia, mas ele não é pensado o tempo inteiro. Mesmo assim, são os parâmetros da religiosidade que orientam os saberes e as ações.
é um poderoso fator social. O Durkheim, ele explica a cerimônia religiosa a partir do rito, né? O rito é institucional, ele une a sociedade por seus sentimentos e crenças, né? A religião, ela representa a própria sociedade idealizada em contraste com indesejados, impulsos negativos, repulsivos e vulgarizados, né? Você vai numa missa, ali você está unido com as outras pessoas que são católicas, de uma forma que a sociedade deveria funcionar, caso as pessoas cumprissem a religião, né? Tudo isso estou falando do ponto de vista da religião, né? Ali tirando os impulsos negativos que as pessoas têm. Então, dentro da igreja a pessoa tem um sentido de pertencimento, e dentro da igreja a pessoa aprende o que é o modelo ideal, né? O Marx, ele vai pensar diferente, ele vai achar que a religião é um negócio complicado, né? O Marx dizia que analisar as condições, que era preciso analisar as condições que tornavam as religiões indispensáveis para a humanidade. As religiões seriam uma expressão da imperfeita consciência do homem como um ser humano coletivo, né? Uma distorção do homem, porque a sociedade é distorcida. O caminho para a realidade, o caminho para a felicidade real, para a libertação de uma vida de sofrimento, né? É a autoemancipação, né? É o homem conseguir se tornar liberto das amarras do capitalismo, aí já são as ideias do Marx, né? Para poder realizar todo o seu potencial. Tem uma das frases que mais se fala sobre o Marx a respeito de religião, é que a religião é o ópio do povo, né? Não foi só o Marx que usou. Mas por que é o ópio do povo? Porque a religião representa uma fuga. A pessoa, ela foge da realidade dentro da religião, né? E quando ela foge da realidade, ela não está lutando pelos seus direitos, né? Só que o Marx, a gente precisa entender que o Marx, ele escreveu logo depois dos autores iluministas, que eram bem críticos à religião, e ele escreveu no século XIX. O século XIX é o século da ciência, cientificista, todo mundo estava criticando a religião, né? E era muito forte o conceito de evolucionismo do Darwin, então era meio que moda você criticar a religião no século XIX. Até o kardecismo, que é uma manifestação de fé surgida no século XIX pelo professor Allan Kardec, dizia que não era religião. O kardecismo dizia que era ciência, né? Por quê? Porque, como uma doutrina do século XIX, ele pensa nisso, na evolução dos espíritos, que os espíritos vão evoluir até não precisar reencarnar mais, né? E evolução vem do Darwin. O Kardec também pensa no sentido de que não é uma religião, que é uma ciência, que ele quer explicar o espiritismo por parâmetros científicos, né? Então o século XIX tem isso, a ideia forte de evolução, de ciência, né? Contra a religião, contra superstições, né? Então, o sentido dado por Marx à religião, ele não é muito diferente daquele que foi apontado pelo Weber e pelo Durkheim, né? A crença religiosa seria uma construção dos homens, da sociedade, né? Para dar sentido à própria existência, e seja ela para impulsionar a economia, a política, e também para manter a ordem social antiga e moderna, né? A religião, como um fenômeno social, ele vai unir em alguma medida, né, as três vertentes clássicas do pensamento sociológico. Beleza, galera? A gente continua esse capítulo na próxima semana. Uou!